Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é bióloga, professora e perita criminal. Com formação em genética e biologia evolutiva, ela construiu sua trajetória atuando na investigação de crimes e na análise de vestígios no estado do Amazonas. Atualmente, dedica-se à criação de conteúdo investigativo e pericial, aproximando o conhecimento técnico do público e promovendo educação e reflexões importantes sobre segurança pública. No episódio de hoje, vamos falar sobre os bastidores e desafios da perícia criminal, a leitura de elementos psicológicos na cena do crime e os casos que chocaram o Brasil e o mundo. Com vocês, Gigi Barreto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é bióloga, professora e perita criminal aposentada. O nome dela, Gigi Barreto. Tudo bom, minha querida? Tudo, muito obrigada por esse convite. Que isso? Eu estou emocionada. Não vou fingir. Eu estou, sabe aquela coisa de um sonho realizado? Ai, que Inclusive, bom. eu coloquei no meu quadro dos sonhos. Ah, você colocou... Menina, você sabe que muita gente que vem aqui fala isso. Sério? Fala. Eu coloquei, Não é tá não, lá Bru? no meu quadro dos Muita sonhos. gente fala isso e muita gente fala assim, botei essa coisa como no quadro dos Eu sonhos. coloquei o símbolo do Pod People. Não, aí a pessoa fala assim, eu botei isso tem 3 meses. Eu coloquei no início Eu do falei- ano. Eu falei, jura? Eu coloquei no tem início mais ou do menos ano, em é. 5 meses, né? E eu falo, olha, vocês têm a força do pensamento, porque assim, não é uma lógica, Não. não é lógica. Tem gente que fala assim, que, ai, claro, tem sempre as pessoas que criticam, né, Gigi? A gente está acostumado com todos. Eu já me acostumei. Essa altura da vida... Eu também. Não, essa altura da minha vida, pouca coisa me espanta. Aí bota assim, você só chama gente conhecida. Eu falei, gente, eu já chamei gente com 2.000 seguidores, mas 2.000 mesmo. E que já são chamei gente- incríveis. E que são incríveis. Eu só tento dar voz às pessoas. Eu acompanho e fico, gente, por que essa pessoa não é conhecida? Exatamente. Então, assim, não tem esse critério, não tem critério de indicação. Teve uma época que andou um golpe, uma pessoa se passando pelo produtor Eu daqui, falando, olha, manda seus documentos, manda seu Pix, manda... Não tem. Essa história nunca vai ter, nunca será dessa forma, se identificando como Eduardo. O produtor daqui não é Eduardo, não vou falar o nome, senão o golpista troca o nome, mas não é Eduardo. Então, assim, pode ser homem, pode ser mulher, então a gente tem que ter esse cuidado. Minha querida, vamos lá. Vamos. Primeiro, muito obrigada pela tua presença. Queria te fazer uma primeira pergunta. Qual foi a tua trajetória até chegar à perícia criminal? Que eu acho uma das profissões mais nobres que tem. E vou dizer por quê. Diante de um crime, de um homicídio, de crimes que deixam a gente, às vezes, muito mexida, o perito é a voz de quem já foi e não pode contar a sua versão. Então, eu acho que é de uma dignidade, porque dá dignidade a quem morreu. Quando quem fica vai falar o que quiser, né? Vai inventar versões, porque a nossa justiça tem uma coisa. Não é proibido mentir. Então, quem fez o crime vai criando versões para ver qual que cola. Principalmente se for a júri popular. Que acontece muito. Não é? Então, assim, porque não é proibido produzir prova contra si. Então, a mentira está liberada para se livrar disso. E a teoria, no Brasil, o sistema da teoria da prova é a livre convicção do juiz. Então, qualquer coisa que se diga de forma a convencer o juiz será aceito. Ou até o júri popular. E também Quando é o crime vai ao júri popular. Exatamente. O homicídio para júri popular. Exatamente. E eu Então, como é que foi esse teu processo de chegar até aí? Que você não começou aí. Não, mas antes disso, só
fazer um adendo que a perícia criminal, ela é a última voz daquela vítima morta e também da vítima viva quando inocente. Perfeito. Perfeito. É a voz, porque ninguém ouve Então, é a sempre voz a do voz inocente. dos inocentes, né? É. Então, precisa da perícia para referendar, para ver que realmente eu Se tive... foi Depois aquela eu conto pessoa. um caso lindo que eu tive desse. Uhum. Mas como eu cheguei aí na perícia, eu digo que a perícia me escolheu, porque eu não fazia ideia de que existia. Primeiro que eu venho de uma família classe média baixa. Uhum. Eu não assistia CSI, nada disso, não tinha acesso. Não tinha os seriados, Não né, de tinha acesso à TV investigação. paga, nada disso. Então, o meu sonho, inicialmente, eu sempre fiquei na dúvida entre biologia, que eu cresci lendo, estudando, fazendo experiências, a minha família sempre apoiou muito isso. Essa iniciativa criativa. Então eu dizia quando era criança, eu quero estudar genética. E fiz genética. Mas nesse meio do caminho eu me apaixonei também por psicologia. Uhum. Aí quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei na dúvida, eu faço psicologia ou biologia? Mas A como biologia era para estudar genética. era para estudar genética, sempre foi o meu O hiperfoco. foco. Uhum. E a psicologia eu queria estudar comportamento, genética do comportamento. O que a genética produzia de alteração comportamental. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Só que no Brasil, essa linha de pesquisa ainda era muito crua. E o curso de psicologia lá na Federal do Maranhão também Não tinha... falava nada Não, disso. e tinha acabado de ser criado. Então, como era que eu pensei, a biologia já tem aí anos. Eu vou fazer biologia. Uhum. E dentro do campus, tinha, acho que ainda tem, o IML. Eu passava Dentro do campus de biologia. Isso. Uhum. Do campus da Federal e era perto da faculdade de biologia. Eu passava ali todos os dias. Eu via a viatura, mas nunca tinha me tocado do que seria aquilo. Você falava assim, gente, tem polícia, assim, de vez em quando aqui, mas você não tinha noção Não que tinha aqui... noção. Eu pensei, opa, aqui é bem policial. Entendi. Você achava que era bem policiado. Uhum. Eram as viaturas do Chegando. IML, isso, e chegando para levar preso, para ver alguma coisa. Eu não fazia ideia, né? Aí saí da graduação, fui fazendo em Manaus o meu mestrado, Uhum. com o pai da engenharia genética, que é o Dr. Espartaco Astolfi Filho. Que legal. Ele criou praticamente a maior parte dos cursos de mestrado e doutorado na área de biologia molecular, biotecnologia, genética. E ele que foi o responsável pela criação do Laboratório de Genética Forense no Amazonas. Ah, no próprio estado, você não Sim, saiu de lá. Não saí de lá. Então, nesse meio tempo do mestrado, eu conheci a perícia criminal por conta disso. E nesse meio tempo, eu sabia que a minha pesquisa ia estender 6 meses. E eu ia ficar sem dinheiro. Eu venho de uma família que não tinha como bancar os teus estudos. Então, eu tive que o quê? Já pensar mais lá na frente para ter a minha renda. Para ter a tua autonomia. E aí ele permitiu eu fazer um seletivo para ser técnica do Laboratório de Genética Forense. Que ele estava inaugurando. Exatamente. Legal. E aí eu fiz e passei. Uhum. E aí ali eu comecei a conhecer o que era a perícia criminal. Só que eu conheci o lado organizado, estruturado, porque em todas as polícias científicas, o carro-chefe é o Laboratório de Genética Forense. É o queridinho dos olhos. Por quê? Porque sempre está muito novo, tem um fomento. Que é o mais recente. E tem um fomento. Não, e também a genética acaba determinando, dando a certeza de quem foi, né? O material que foi achado no crime. E como é muito tecnológico, os estados usam como bandeira. Entendi. Entendeu? Então, assim, é aquele guarda-chuva para chamar a atenção. E quando resolve de forma... Resolve mesmo. Mais então eficiente mesmo. Chama muito. A população fica encantada. Que aí tem a certeza que foi aquele cara, né? Tipo assim, Isso. o DNA do esperma, o DNA da pele. Isso. Né? Uhum. E nesse meio tempo, eu pensava em fazer o doutorado. Eu já estava com o doutorado para fora do país. E também, capricorniana, a lua em Capricórnio, né? Eu acho. Minha emoção tinha que estar ali estabilizada, né? Financeiramente. Eu fui e fiz um concurso para professor também da CEMED.
De biologia. de biologia, de ciências, para Uhum. o ensino fundamental maior. Só que nessa escola eu me deparei com algumas situações bem delicadas, de pedo. Uhum. E ali eu comecei a atuar de uma forma não tão direta, em um caso bem diretamente, e isso gerou umas situações de risco até para mim. Entendi. E aí, quando teve o concurso da polícia, eu pensei, é uma forma de eu usar o meu conhecimento. Para fazer algo concretamente. Porque você viu Exatamente. ali na escola, nitidamente um crime, né? Um abuso E me senti sexual impotente. contra uma criança, um adolescente, e você ali como professora até foi provavelmente ameaçada Era um esquema. Não, silenciosamente. não foi nem Então não foi silenciosamente, não. explicitamente. Era um esquema. Entendi, Um esquema de alto escalão. entendi. Você via chegando os carros, Uhum, deixando as crianças, pegando as crianças. uhum. Então não podia falar. Não podia falar. A não ser que você pagasse com um preço E muito eu, alto. e eu E aí, quando errei abriu a em falar. polícia, Eu errei em falar. Eu mas levei talvez. para a polícia, né? Só que aí aconteceram muitas coisas. Uhum. Mas eu decidi Entrar fazer para perícia concurso para criminal. Foi. polícia, porque aí você teria a técnica, né, a seu favor. Exatamente. E quando eu fiz, eu fui atuar no local de crime. Atuei por 7 anos em local de crime, em plantão noturno. Nossa. E aí, isso para o neurodivergente, que eu não sabia que eu era neurodivergente, me, me trouxe uma conta muito cara a ser paga. Uhum. É porque trabalhar em plantão noturno de perícia criminal, você só via coisas muito Muito pesadas. pesadas. Extremamente pesadas. E a gente também, porque a gente pensa, opa, vai ser tudo resolvido, a resolutividade será altíssima. Não é. Infelizmente, a realidade brasileira ainda é uma resolutividade muito baixa diante da frequência de crimes. Você está dizendo o seguinte, que a perícia no Brasil ainda está muito aquém da, da possibilidade que a perícia tem de resolver crimes Exatamente. E por quê? Não é por conta da mão de obra, da qualidade da mão dos de obra dos peritos. peritos. Não. A mão de obra pericial dos peritos é extremamente qualificada. Que São bom. mestres, são doutores, estudam, eles buscam resolver as coisas até Sem recurso sem nenhum. recurso. Tentar Esquece que é a fazer o que realidade. dá. O grande problema é esse, é recurso e o número de quantitativo. Por exemplo, eu chegava, nós éramos o que à noite? 2 para local de morte. Uhum. Aí imagina, aconteciam 4, 5 Crimes ocorrências por naquela noite. noite. E isso assim, na melhor das hipóteses. No dia mais No tranquilo. dia mais tranquilo. Para 2. Então a gente tinha que se dividir. Enquanto um estava em um, o outro ia. E aí chegava, no final do plantão, era 8 horas. Se desse uma ocorrência 7h50, 59. tinha que ir. E Deus sabe que horas ia voltar. Uhum. Porque a gente não sabe a complexidade Com que certeza. iria. Já cheguei a ser chamada para o outro interior. Voltar 11, 12 horas da manhã. Do Então, dia seguinte, você tinha hora para entrar, mas não tinha hora mas para não sair. tinha hora para sair. Uhum. E os níveis de complexidade variavam bastante, mas sempre a gente vendo aquele lado pior Do ser humano. É ver explicitamente, né? Isso. Como certas pessoas são capazes de fazer coisas que para a maioria das pessoas, graças a Deus, é E inimaginável. para mim era. Não, Era mas é a maioria, ainda é a maioria, graças a Deus, assim, é inimaginável, né? Quando você fala hoje que está em voga a questão do Didi, né? Do cara lá que fazia horrores e tinha o crime de abuso sexual geral, mulheres, crianças. Psicopata total. Total, total. E assim, a gente vê como a perícia é fundamental, porque imagina, no esquema dele, tinham médicos que ficavam lá, né? As pessoas eram abusadas 7 dias seguidos, Dopadas, dopadas por drogadas. médicos que Sim. ficavam lá dando as drogas injetáveis e recuperando as feridas, os hematomas. Por isso que só podia sair 7 dias depois. Para não
para não ter provas, né? A Hidratando importância da aquelas provas. pessoas que se recusavam até a comer de revolta, eles eram hidratados, tinha soro, tinha tudo, entendeu? Então, eh, a perícia, quando eles saíram de lá, não tinha mais. Não tinha, já não tinha vestígios Exatamente. nenhum. Olha o Um grau crime de cálculo. quase sem provas, porque aí hoje eles conseguiram já, né, principalmente quebra de mensagens, Sim, sim. né, e indícios. Como a gente fala, todo indício, nem todo indício é uma prova, Uhum. mas toda prova, ela Começa no no indício, indício, exatamente. onde tem que buscar. E o indício por si só, ele pode ou não se transformar em uma prova, dependendo da força que ele tem. Normalmente, para se tornar uma prova, precisa-se de um conjunto de indícios. Isso aqui no Brasil, isso em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Opa, eu encontrei a pegada de alguém em um crime. Aí, compatível com o tênis ou com o sapato que a pessoa tem. Exatamente. Uhum. A pessoa, dependendo de como essa é uma mancha de sangue do pé, opa, tá mais para prova Tá do mais que para pra prova. indícios. Uhum. Mas se for só Por exemplo, a pegada... o caso Mércia. Uhum. Dentro do carro, eles calcularam a altura de quem estava em cada banco a partir do distanciamento do banco para a cabine ali, né? O Misael, que estava do lado, era um distanciamento... Mércia Kashima. na Kashima, isso Foi mesmo. lá antigo. Foi, tem uns 20 anos. Tem uns 20 Que anos. é o E Misael. Isso. Não E é foi isso? incrível para a perícia biológica, Uhum. inclusive, foi um marco. E ali se soube o quê? Opa, a pessoa que estava nesse banco é maior do que a pessoa que estava no banco do carona. do volante, Ah, tá. do Tá. motorista. Ele Porque estava no carona. a Mércia estava no carona, ele estava no motorista, Não, lembra? ela estava no Dirigindo, motorista tá. e ele estava no carona. Uhum. Mas podia-se dizer que era ele ali? Não. Não tinha essa impressão digital, nada, porque o carro ficou submerso, perdeu-se. Uhum. Mas sabia-se que era uma pessoa maior que ela. Então, aqui já é um indício sobre ele. É uma prova de que a pessoa era maior. Sim. Mas era um não necessariamente ele. Mas era um indício que era poderia algo, ser ele. Exatamente, que se adequava às características dele. E aí a polícia investigativa, a pericial, teria que ir em busca de mais fatos que corroborassem e que fortalecessem juntos. Era ele que tinha dado os tiros e afundado o carro. Exatamente. Uhum. Então a perícia, ela vem para esse olhar e é técnico, extremamente técnico, não é achismo. Opa, eu sinto que é isso, isso aqui pode ser assim. Não. Ou você comprova com alta probabilidade. Quando a gente fala comprovar, a gente está falando de probabilidades, né? Uhum. Então, isso aqui tem mais probabilidade, isso aqui, ou com certeza é isso aqui. É uma matemática. É uma matemática. Literal. A perícia é uma matemática. Não tem como, do momento que se chega a uma conclusão, um fato, aquilo tem valor, porque é fato. Não é impressão. Não é impressão, só vai ser mudado se surgir um outro fato que se sobreponha e descredibilize. Exatamente. Aquele. Exatamente então, isso. a perícia criminal é alguma coisa muito séria, porque ela é baseada em fatos. O que você acha ou deixa de achar, o que você sente pela vítima ou pelo suspeito, não tem a menor influência. Nenhuma. Os casos de envenenamento agora. Uhum. Que está muito na moda, né? Extremamente. Eu acho que sempre teve. E você chegou no ponto. E ninguém se atentava. E aí a gente vai para a perícia. Por quê? Até 2012, 2013, as perícias brasileiras, elas não estavam estruturadas para testes de substâncias de veneno. Tá? Porque precisa-se de padrões para comparar. Algumas perícias já tinham alguma coisa que elas são mais ricas, que a gente fala, né? São os nossos primos ricos. São Paulo, DF, o Sul. Mas ainda assim, grandes resultados só vieram de 2015, 2016 para cá.
E existem estados que não possuem Nada ainda para testar. só o básico. Chumbinho, aceno, que são os mais utilizados. Uhum. E fácil de comprar, né? E agora que estão sendo realmente trabalhados. Quantas pessoas já não morreram de Eu envenenamento? acho que muitas. Eu sempre falei uma coisa que, estatisticamente, tem muito mais psicopata homem do que mulher. Sim. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que muda os métodos. Eu sempre falei E isso. a mulher, ela tem aquela áurea que faz com que ninguém imagine. Eu acho que a psicopatia na mulher é mais comum do que a gente imagina. E acho que a mulher tem um histórico de fazer maldade de forma silenciosa. O homem, até pela testosterona, ele é mais impulsivo, né? Se você for ver ao longo da história do Homo sapiens, o homem ia caçar, a mulher ficava cuidando. Então, assim, esse cuidado de chazinhos e não sei o que lá abriu porta para a Abriu portas. maldade do envenenamento. E se a gente lembrar que tem a realeza, as monarquias, Como que acontecia? era aquele anel que a mulher tinha, botava o venenozinho e servia alguma coisa. Então, até nesses filmes, nessas coisas, tá lá. A gente é que não queria A ver. história. A A história mostra. que a mulher sempre teve essa maldade de usar o veneno muito mais do que o homem. O homem vai na força bruta, né? Então, eu acho que por que isso está explodindo? Porque talvez agora a gente esteja vendo. Exatamente. Abrir os olhos para ver. Isso. Então, o que acontece? Hoje, os médicos, né? Eles são os primeiros a darem o sinal vermelho. Então, agora eles sabem que existe como comprovar. Antes, como eles sabiam que não ia dar em nada, Nem registrava. nem registravam. Hoje, quando chega alguém, o que que houve, né? Porque, não, ele comeu um bolo, ou um pudim, ou não sei o quê, e começou a passar Exatamente, mal. começou a passar. Isso Peraí. para qualquer médico antenado. Peraí, a gente tem que investigar isso aqui, Exatamente. né? Perfeito. É que nem o autismo, né? Todo mundo fala, ai, gente, agora é tanto autismo. Antes isolavam os autistas de nível grave, nível de suporte 2 e 3, eles eram isolados. E os mais leves não eram Não eram identificados. registrados. Como tipo assim, tá se virando, deixa lá. É esquisito. É uma pessoa diferente. Ou então esquisito. É meio esquisito, mas olha só, vai bem na escola. Tá perfeito. Anda bem, trabalha direitinho e vida que segue. Né? Exatamente. Então eu acho que tem a ver isso também do envenenamento, né? Mas em que momento você falou assim, isso que eu estou fazendo é muito poderoso? Quando eu comecei a ver resultados, apesar de pequenos, Uhum. mas a cada resultado que eu tinha, isso me fazia muito feliz, muito Te realizada. motivava Sim, a fazer mais. a fazer mais. Por exemplo, tive um caso que eu levo para mim de um rapaz que tinha acabado de fazer 18 anos e ia para a penitenciária porque ele era o suspeito de ter tirado a vida do namorado da mãe. Do namorado da mãe, tá. Exatamente. E ele tinha feito 18 anos naquele dia do crime. Nós chegamos, era uma área popular, né, de prédios populares, e esse homem, ele estava caído, tinha tido um corte profundo no pulso e uma faca de serra do lado. Ah, morreu, matou com essa faca de serra. Aí a primeira coisa que a gente vê, será que é exatamente essa arma? E como é que eu vou saber? É compatível a lesão Com corte, com essa Isso, faca. com essa faca? Não, não era. A faca era serrilhada, não tinha nenhuma imprecisão, Tava muito tava muito retinho o retinho. corte. Eu digo, poxa, não é, e agora? E aí a gente percebe, mais ali adiante, eu comecei a perceber que haviam pingos, né? Um rastro de sangue. E eram gotículas que tinham caído o quê? Perpendicular. Então ela forma uns círculos muito perfeitos. Então essa pessoa estava em pé, Estava em pé. né, para poder cair. Isso, então ela vinha andando Aham. e pingava o sangue. E cai como se fosse a 90 graus. Isso. Eu digo, opa, aqui tem um caminho, tem um rastro, bora ver. Se terminou aqui, então ela começa em algum lugar. Então Uhum. vamos. Era um caminho longo e chegamos no prédio
Da do mãe, acusado, do né? acusado. Que morava com a mãe. E justamente parava na janela do acusado. Era um térreo. Uhum. E aí nós percebemos o quê? O vidro da janela quebrado. E aqui é importante, para que lado, em qual foi a direção em que esse vidro foi quebrado? De dentro para Ou fora de fora para dentro. ou de fora para dentro? Tinha sido de fora para dentro. Então essa pessoa entrou na casa. Não, ela tentou fazer alguma coisa, ele quebrou o vidro com a mão e uma das pontas era compatível com o corte e a retinho. profundidade. Era perfeito. Então, Era peraí. era um... Levava até o apartamento da vítima, Isso. né? Da pessoa que foi morta. E vocês notaram que a janela foi quebrada de fora para dentro. De fora para dentro. Para dentro. Tá. Então, essa pessoa quebrou e cortou. Exatamente. Tá. Uhum. E o corte se ligava ali naquele Que não quebra-cabeça. tinha nada a ver com aquela faca. Nada a ver com a faca. Agora Nada já a tô ver. curiosa. Conta o restante. E o restante é só emoção, porque a equipe investigativa não flagranteou o rapaz e o laudo sustentou que ele era inocente. E aquele rapaz não baixou para a penitenciária. Imagina o que poderia acontecer com ele dentro de uma Mas penitenciária. assim, como é que vocês eliminaram ele? Justamente porque de fora para dentro, o cara ele estava com a lesão típica exatamente De quem tinha tentado. Não quebrar. foi algo, primeiro, que não estava solto. Uhum. Porque se tivesse solto, qualquer outra pessoa poderia Podia ter pegar. pego. Aham. Exatamente. E era algo muito difícil de alguém ter pego a mão por dentro ou até por fora e empurrado, fazendo, né? Uhum. Teria O movimento. rasgado. Então foi típico realmente a lesão de momento de quebra. Tá, então você está dizendo que a pessoa que morreu, ela já tinha dado, se cortou exatamente fazendo esse movimento. Isso, e aí como ele estava embriagado, foi mostrado na alcoolemia, Uhum. ele veio andando Ele fez, se cortou e voltou. e voltou. E aí morreu a uns mais de 200, 300 metros. Tá, e qual foi a causa-morte? Foi o extravasamento de sangue, né? Aí, Através daqui, porque daquele provavelmente corte. Foi pegou uma muito artéria. Foi muito profundo, Então pegou exatamente. tendão, pegou artéria. Pegou. E como ele estava alcoolizado, o álcool é um bom anestésico. Exatamente. Então ele não sentiu quase Não nada, sentiu. em vez de ir para o hospital, ele continuou andando. Exatamente, perdeu muito Perfeito. volume de sangue E morreu. e morreu. Perfeito. E o menino ia para cadeia. Ia para cadeia. E se não tivesse aquela prova, Uhum. ele ia ser realmente... É a voz do Quando- inocente também. ia ser condenado. Uhum. Mas não tinha como ser ele. Não tinha como Foi ser a ele. própria pessoa. Foi a própria pessoa. Literalmente, essa pessoa se matou. Se matou. Não foi, eu Não acho foi que não foi intencional. Não foi intencional. Exatamente. Exatamente. Existe, né? Existe sem o intenção. intencional, É. exatamente. E sem intenção. Foi um Esse acidente, né? imputou sem intencionalidade. Exatamente, sem intencionalidade. A gente não pode nem falar que foi um suicídio, porque Não. não foi. Não foi. Não tinha a menor intenção, foi um acidente. Exatamente. E por ele estar muito alcoolizado, provavelmente, ele nem sentiu. Isso. Suicídio, ele é um tipo de autoimputação. Exatamente. Mas tem uma intenção. Isso, intencional. Intencional, né? No caso dele, não teve nada disso. Não. Ô, Bru, vamos ver uns casinhos aqui? Porque eu acho tão interessante isso, esses raciocínios. Um caso, né, da Ana Sofia, né? Que foi a menina que desapareceu. Já tem um ano esse caso, Já. né? Mas foi em junho, julho de 2023. 23. Eu me Quase 2 lembro, anos. quase 2 anos, né? Na motivação sexual, suspeito morto, corpo não encontrado. Como é que foi essa história? Eu fiquei com tanta pena dessa menina. Essa menina, ela saiu... Tão alegrinha, saindo de linda, casa. E linda. E até hoje é um mistério. E ontem, a família se reuniu com o Ministério Público para reabrir o inquérito, porque surgiu alguns fatos novos. Essa menina
descobriu-se que um conhecido da família tinha ou abusou da Ana Sofia e da irmã. Uhum. É Então, sempre próximo, né? então isso já muda, já dá um outro enfoque. Que não Uhum. necessariamente aqueles que eles tinham fechado, que era o Tiago. O Tiago era Sim, próximo dela também, também. morava na mesma rua. Uhum. Essa menina saiu de casa para ir para casa de uma amiga. Chegando lá, a amiga estava indo para uma outra cidade próximo, aí ela voltou. Nessa volta, ela não chega em casa. Uhum. Aí tem as imagens dela voltando, são imagens melhores. E existe uma imagem muito ruim de Forte. alguém muito péssima, tá, de qualidade. de qualidade. Isso, de alguém entrando na casa do Tiago. Aí o que se diz? Essa menina entrou na casa do Tiago, foi o Tiago que sumiu com ela. Uhum. E existem alguns indícios fortes até e outros muito fracos. Pra sim no Tiago e pra não. Não, exatamente. Se fez a busca e apreensão, a perícia dentro da casa Da do casa. Tiago e não se encontrou absolutamente nada. Até escavação foi feita. Porque Não o tinha corpo ainda DNA. não apareceu. Não, até hoje não apareceu. Incrível. Até hoje não apareceu. Escavação, não tinha nenhum DNA no carro ou na casa, manchas de sangue, nada. Claro que existem outras teorias. Por mais que não aconteça, a gente tem que chamar atenção porque as polícias brasileiras insistem em não seguir esse pensamento. Existe o tráfico de Humano, crianças. claro. De E é crianças. altíssimo. Exatamente. É altíssimo. E por que os olhos ainda estão fechados? Por que não se trata como uma das teorias junto ali importantes? De possibilidade de De sumiço de possibilidade- criança. Exatamente. Né? Existe para adultos. Em geral, eles vão por uma oferta de uma coisa muito bacana e não conseguem voltar. Ainda mais ali que Bananeiras fica ali nas margens de uma BR. Uhum. Então, fluxo contínuo e escape. Exatamente. Era uma possibilidade, mas não foi investigado. Também não foi investigado. Não foi investigado. Então, se fechou em quem? Em uma possibilidade. O Tiago. E isso é um pouco preocupante. Quando a investigação, tudo bem, ela tem que focar em uma. Mas não fazer daquilo A única opção. e a verdade absoluta. Porque aí vem o viés. Uhum. Então, vai estar já enviesado para acreditar naquilo. Sim. E transformar qualquer indício, vestígio, numa prova contra o A acusado. Exatamente. O Tiago morreu. Como é que Ele foi morreu, isso? então. Ele desapareceu, ele sumiu. Também. Ele sumiu. O que porque pra mim fala a favor de que alguém apagou o Tiago. disseram que ele tinha surtado, né? O meu pensamento é um achismo. Eu vou dizer que é um achismo, eu não também. existe comprovação Eu nenhuma. também, tô falando acho. Né? Quem Ele sou eu? tem participação? Tem, mas não teria agido sozinho. Tem alguma outra coisa aí muito nebulosa. Que alguém apagou ele. Eu acho. Eu também. Ele foi Porque eu encontrado... acho que ele poderia estar querendo, tipo, não vou segurar essa onda porque vai sobrar só pra mim. Exatamente. Ele foi encontrado dentro da mata, onde o corpo poderia estar enterrado. É uma mata muito grande, muito extensa. Realmente não tinha como procurar com detalhes o corpo dessa menina ali. Foi usado cães farejadores, drones. Poderiam ter sido usados tecnologias que existem em outros Ainda países maiores. e que não existem aqui. Como o rastreamento por penetração do solo. Uhum. A máquina ela não penetra, mas ela emite feixes que vai coletar dados, fazer o mapeamento da região, Uhum. vai emitir imagens mostrando se há ou não algum material orgânico ou inorgânico. Aí Entendi. orgânico, corpos. Corpos, né? orgânico, material orgânico Exatamente. é corpo. Facilitaria muito o trabalho, Esse mas não foi material não feito. tem. Não. Uhum. E aí, quando ele foi encontrado nessa mata, supôs-se, opa, se ele foi encontrado nessa posição, será que a Sofia não está ali perto? Mas não estava. Ele foi encontrado já em uma decomposição já acelerada. O corpo não foi possível ver detalhes dele.
Uhum. mas as falanges ainda estavam intactas, aí conseguiram a identificação Que era ele. pelas, Mas não isso, sabe pelas qual foi o motivo impressões. da morte. Tem-se um cadarço preso ao pescoço, e aí acredita-se que tenha sido suspensão. Até porque na área onde o corpo foi encontrado, né, em cima tem próximo tem uma árvore e que estava com um galho quebrado ali próximo. Entendi. Então a suspensão foi feita. Isso é um fato, é Uhum. uma prova. Foi o quê? Por suspensão. Agora, se foi ele, se foi outra pessoa, não se Exatamente. sabe. E também não tinha como saber se a suspensão ele já estava vivo, ele ainda estava vivo ou não. Porque o estado da Era tão decomposição grande que grande não que tinha. podem ter matado e colocado ele Isso. ali para cair. É uma possibilidade que Que existe. é. E a perícia, naquele momento, pelo estado de decomposição, a necropsia não Não pôde dizer se ele pôde estava dizer. vivo. Porque existem sinais que a É. gente. Sim, sinais É, até no até pescoço, isso, né? até. Não, o do pescoço é o do enforcamento mesmo. Enforcamento. Mas rosto, coloração, protusão, até a perinecropsia, que é o que é feito no local de crime, a gente já indica. E aí vem a robustez maior com o laudo da Da necropsia. necropsia. Então, fica não resolvido esse Fica não caso. resolvido, mas os indícios fortes contra ele foram os telefones que ele tinha. Um deles, que estava com o sogro, ele entregou para o sogro, foi formatado 2 vezes. E existiam buscas no Google muito interessantes. Ele buscava por saponificação, corpo saponificado, como esconder o corpo. Ele pesquisava O que sobre é a saponificação do corpo? a saponificação, que aconteceu com a Mercy, inclusive, Aham. que ela foi encontrada dentro da água. O corpo, quando ele está ali em áreas alagadas, submersas ou muito úmidas, ele passa por um processo de preservação desse corpo. Entendi. E aí a decomposição ela acontece diferente e mais lenta. E o que ocorre? Por que isso ocorre? O corpo ele passa por algumas transformações que o glicerol ele se transforma em adipocera, Uhum. que é um tipo de cera. Uhum. E aí faz um filme Entendi. De no isolamento. corpo de isolamento. Então, E aí ele fica, saponificação. e ele fica com aquela aparência de cera, realmente. Entendi. Então, ele pesquisou isso. E sobre crianças. Ele tinha pesquisado sobre diversas crianças que tinham sumido e com indicativo de crimes sexuais. Entendi. Crianças que nem o delegado do caso conhecia, da região, tá? Que ninguém nem deu conta. Nem deu conta, nem sabia. Então, Devem ter tinha... investigado, mas não Sim. se lembrava. Sim. E também tinham pesquisas sobre o delegado. Estranho. Então, aí, esse não é um indício fraco. A diferença de um indício forte e um indício fraco. Esse indício, ele é Forte. forte. Por essa pesquisa. Por essa pesquisa, mas também não diz que ele agiu sozinho. Sim. Há a possibilidade de ter agido com cúmplices, com outras pessoas. E aí a gente vamos pro achismo. Nada impede dele ser aquela pessoa que dentro da organização de uma quadrilha de tráfico humano e de crianças, principalmente, ele é o olheiro que vai lá e pega. Exatamente. É uma possibilidade real. Entendi. Mas não foi provada. Não foi provado, que não tem provas nem que sim, nem que não. Então, Uhum. ela fica na subjetividade. Porque na perícia você só vale o que você prova. Exatamente. Perfeito. Passa, Bru. Caso Vitória também, Gente, esse muito daí... há pouquíssimo tempo, né? Foi agora em abril, é isso? Foi em abril, início de abril. Foi início de abril agora de 2025. Que também, que choque isso, né? Caso Vitória, o que se sabe sobre a terceira pessoa que estaria na cena do crime? Que saiu agora, né? Com a revelação dos laudos de DNA. Como é que foi esse caso Vitória? Ela saiu do trabalho, ela morava numa área afastada, rural. O pai sempre ia buscar no ponto final, né? Do ali ônibus. de Cajamar.
E naquele dia ele não podia. Ela ainda tentou falar com o namorado, ex-namorado, para ver se pegava, não conseguiu. E quando ela desceu no ponto final, ela foi sequestrada. Uhum. Quem sequestrou? E aí vem a questão da investigação, em como ela se porta até diante das mídias, como ela se porta com as teses investigativas. Fez-se uma bagunça. Desde o início, foi uma investigação que ela se mostrou muito falha para a população, Uhum. dando vazão a sentimentos de injustiça. Então, a população ela ficou muito afetada com essa investigação. Começou a dizer que tinha sido um e não era, dizer que era outro e já se colocava na mídia. Aí imagina as pessoas acusadas ali inicialmente se vendo com uma vida exposta como O possível ex-namorado criminoso. ou namorado, Foi sei o lá. ex-namorado e o ex-ficante. Uhum. Eles entraram na lista. De E o cara. amante de um deles também entraram na lista de cara. Amante de um dos meninos. Isso. Uhum. Até que se chegou ao Michael. Aí como é que se chegou ao Michael? Porque ele tinha relação com um desses três aqui. E havia conversas. Com o ex-namorado, com o Isso. amante de um ficante. Tá. Isso. Então ele surgiu como um cúmplice de um deles ali. Aí Uhum. depois descobriu-se que nenhum deles tinha Nenhuma agido. participação. E aí o Michael ele ficou como o principal suspeito. Fez-se a perícia no carro dele, fez-se perícia na casa, encontrou-se DNA da Vitória, tanto na casa quanto No carro. no carro. Isso é forte. Isso é forte, a presença dela ali. Então algo aconteceu ali. Ela esteve ali. E sangue, não foi DNA apenas. Entendi. De contato, Uhum. foi sangue. Então, de alguma forma, ele participou. Aí a pergunta que se faz é, ele agiu sozinho? Ou ele agiu com outras pessoas? E é nisso que a família está batendo. Não acredita que ele tenha agido sozinho. Ela conhecia ele? Parece Ele que conhecia os meninos. E conhecia ela. Tá. Ele já estava de olho nela. Uhum. Aí vem-se a pesquisa de celular dele com várias meninas com o mesmo padrão. Perfil. Isso é um indício. Não é um indício fraco. Uhum. Agora, o que se sabe ela podia conhecer de vista, mas ela não Sim. tinha Nenhum relações tipo de com ele. É intimidade. o que se tem. Uhum. Que ela não tinha intimidade com ele. Então, essa Obrigada, história de Rosinha. que ela tinha sido amante dele, que ela não estava satisfeita com o término, isso tudo foi uma fala dele para Para tentar mudar. justificar o injustificável. O Eu sempre injustificável. digo isso, porque a gente era amante, a gente... Isso, não. Não era. Só que aqui existem alguns poréns. O sangue na casa, ele foi exíguo, ele foi ínfimo. Foram 4 manchas de sangue. A gente não sabe, não teve acesso ao laudo, então não se sabe como foi a disposição dessas manchas de sangue. Se fazia um trajeto ou não. Um dos sangues que eles falaram, uma das gotas, foi no batente do banheiro. Uhum. Então, como será? Será que foi uma trajetória da porta para o banheiro? Que aí isso leva a um outro raciocínio. Se for assim, não... Sim, sim. Aqui são Então, todas hipóteses. então, se foi um trajeto, ele podia estar com a arma Uhum. e aí fazer o trajeto de respingos. Uhum. Se não, aí tem que se passar para outro raciocínio. Como é que sangue em disposições diferentes sem uma lógica aparente, visível ali? O que será que está por trás? Aí é o trabalho da perícia se tiver elementos para fundamentar ali aquela dinâmica. Ela eu acredito que não foi tinha. arma de fogo? Não, foi Desculpa, arma branca. Faca. Arma branca. E aí vem também o que veio contra a investigação, porque no primeiro momento, quando o corpo foi encontrado, o primeiro delegado disse o quê? Que ela estava sem cabelo, com a cabeça raspada, ela estava com esgorjamento. O esgorjamento é uma secção, um corte profundo no pescoço que fica preso por pouco pedaço de pele. Como assim? Não entendi. Porque existe o degolamento. Sim. Existe o corte profundo e o esgorjamento. 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 Então, é uma
é uma cadeia de profundidade. Se faz um corte, tá aqui. Uhum. Se faz bem mais profundo, mas sem degolar, é o esgorjamento. Tá, o esgorjamento. E, por fim, o degolamento que Aí tira tira o totalmente. pedaço da Entendi, cabeça do entendi. restante do corpo. A diferença de intensidade mesmo. Isso. Uhum. E quando saiu o laudo da necropsia, se falou em um corte profundo. Não se falou em esgorjamento. E também ela estava sem cabelo? Estava sem cabelo. Tava mesmo. O delegado disse Tá, que mas estava não tem, sem cabelo. não tem uma perícia que prove isso. Não tem. E na confissão dele, ele disse que ele não tirou o cabelo dela. Ele disse na confissão que o corpo estava enterrado, o corpo não foi encontrado enterrado e sem terra no corpo. Uhum. Característica de que ele foi tirado de alguma cova. O delegado disse que ela estava com as mãos amarradas e com o saco por cima amarrado, né? Não se tem isso no laudo. O delegado depois foram substituídos, bem os 3 delegados, disse que isso não aconteceu. Que estranho, né? Então, como é que fica São a visão da declarações população diante de declarações de informações contraditórias? totalmente contraditórias. Mas, em geral, quando acontece isso, alguém está tentando encobrir alguma coisa. Ou é impressão minha? É a impressão de todos. E a possibilidade disso é muito alta, sim. Quem que está sendo escondido aí na história? Exatamente. Aí agora surge o quê? Tinha se falado apenas do sangue do Michael no carro, Uhum. no banco De trás. dianteiro da parte de trás. Tá, O banco do passageiro na parte de trás. tá. Se fosse só o dele ali, é normal, o carro é dele. Mas tinha o sangue dela ali. Então ela Esteve no carro. esteve no banco de trás. Certamente ela foi atingida ali para ter esgorjado sangue. Você acha que aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a Daniela Pérez? Quer dizer, um golpe Isso. que joga a pessoa no banco de trás e ela sangra. Isso, que ali já foi feito algum golpe, porque a necropsia mostrou o quê? Cortes no rosto, além do corte Daqui. do pescoço. Então, ali pode ter acontecido já um corte no rosto, alguma coisa assim, ou até um corte mais profundo, sem ser o esgorjamento, Uhum. que fez o esguicho de sangue. É porque aqui você tem vasos poderosos no pescoço. Mas eu não acredito que tenha sido o esguicho, porque teria muito sangue. Isso que eu estava pensando, porque se ela estivesse viva com esse corte, aqui tem carótida, meu amor. Exatamente. Carótida, o troço vai... Exatamente. Quem já trabalhou em hospital, eu trabalhei em pronto-socorro, quando chega uma carótida, você senta em cima e reza para o cirurgião vascular preparar o centro cirúrgico e você leva. Você tenta vedar e aquilo ali vem com uma força Exatamente. que não é brincadeira, porque a carótida é a continuação do coração, que faz... Você ouve o som daquele sangue. Então estaria inundado. Isso. A polícia disse que o carro foi limpo, assim como a casa, foi lavada. O luminol revelaria a quantidade. Não. Se fosse bem lavado, existe uma concentração para eliminar. Uhum. Mas vamos lá. Que conhecimento é esse que ele tem? E como teria lavado? Porque, como você disse, o esguicho não seria... Não. Seria para tudo que era canto. Porque aí a gente já pensa se ela não foi já não estava morta. Porque aí o sangue não voa. O meu pensamento é que ela tenha sido Morta antes e colocado. Tanto e colocada que no carro. é um raciocínio. A pessoa ali que carregou, sujou ali, se sujou de sangue, passou a mão por ou pedaço da alguma outra parte do corpo sem querer ali no banco dianteiro, na parte de trás. Na parte de trás. Aí se encontrou o DNA dessa pessoa e o sangue dela. É uma possibilidade. Mas não se pensou nisso. O que está sendo Que ela investigado foi, hoje. que se diz é que ela morreu dentro do carro. Mas teria muito mais sangue. É o que eu acredito também, que teria muito mais sangue. E que Por mesmo conta com uma dessa lesão, limpeza que é uma ali, lesão profunda, né? porque a limpeza para tirar aquilo tudo, e tem mais. Se tivesse sido, eu já ia esquecendo, o sangue, ele é absorvido pelo estofado. Sim. Aquilo A não ali ser não que era era de couro. couro. É, eu acredito que não seja de couro.
Se for um estofado comum, é absorvido. E aí o perito rasga esse sofá para ver se há sangue dentro. Não tinha como lavar aquilo ali com uma precisão para tirar. Não tem. É muito difícil. A pessoa teria que tirar aquele banco, fazer uma lavagem ultra. Eu não acredito que tenha sido feito isso. Há possibilidade? Há. Mas é muito remota. Essa é a verdade. Estranho também. Outra coisa que é estranha. É muito estranho. Notícias contraditórias. Para arrastar eu acho que ela estava. Eu acho que ela estava morta quando já foi posta É a no carro. minha opinião também. É o meu raciocínio. E a família está indignada. Porque não anda. Não anda, só quer se fechar o inquérito. E isso é um outro problema também das polícias. Para o quê? Para estatísticas. Se quer o quê? Mostrar trabalho Que foi feito. Que foi feito. Se fecha já o inquérito e entra-se nas estatísticas de crimes resolvidos. E como se está também, é um outro raciocínio. Quanto mais perto de eleições, principalmente que eleição para governador, a necessidade de mostrar trabalho aumenta. E a gente sabe que as delegacias sofrem pressões para isso. Por quê? Porque as delegacias são cabos eleitorais. Sim. O que você acha, Bru? Quando eu vi esse caso, eu achava que ela tinha envolvimento com quem sequestrou ela. Mas isso é que tentaram fazer você acreditar. Então, eu não posso falar de uma teoria, depois eu falo que existe essa sim. Também. É uma hipótese. Foi o que eu pensei no começo, porque por terem raspado a cabeça dela, tem essa coisa da... Tipo, essa... Não é uma lei, né? Mas isso é muito comum. Humilhante, né? Para humilhação. Humilhação, o tráfico, né? Dentro do tráfico das organizações criminosas, como se isso, assim, mulher que vacilou... Exatamente. Foi bem comum. Foi a interpretação que eu tive quando começou a surgir. Mas a gente nem sabe se ela ficou careca. Não sabemos. Não sabemos. Exatamente. Existem uma teoria que algumas pessoas... Mas é boa a sua... E faz sentido que vai em relação ao que ele está falando. Que é o meu raciocínio também. Eu não posso falar nomes, né? Porque não é o caso, porque não é o caso. O caso. E não é uma linha que está sendo, a princípio, que a gente saiba, não está sendo investigado. Está no Michael. Isso. Então, existem pessoas... Ali como único suspeito. Existem pessoas que estão fazendo essa investigação por conta própria, tal. E até também um ex-traficante também falou. Então, qual é a teoria deles? Que ela estava tendo um caso, a família me perdoa, isso aqui é uma teoria, tá? Uma hipótese, tá? Ou ela tinha se envolvido com uma pessoa poderosa, e aí a mulher tinha descoberto, e aí resolveu ali os dois eliminar a moça. E o Michael foi o executor. Exatamente. Também é uma hipótese, né? É uma hipótese. Também. Existe isso, né? Agora, se ela tá careca, já essa hipótese é mais forte, mas a gente não sabe. A gente não sabe, afinal, o que foi que aconteceu. Exatamente. Próxima, Bru. Material biológico, você falou, né? Isso que foi encontrado no carro. Isso aqui, ó, para ver como é que é a coisa. 17 de abril. Agora já se diz o quê? Que o material encontrado no carro, o masculino, era de outra pessoa e não era do Maico. Já está se falando isso? Isso. É a notícia recente, de ontem. Então, já tem possibilidade de ter mais gente nesse... Essa informação já se sabia em 17 de 4? Já. Já, você acha? Já sabia. Já sabia. O laudo genético já tinha sido entregue. Só que o que acontece? Pode ter sido também uma estratégia da polícia. Pode. Tá? Não se revelou para não, talvez, assustar, né? Para não Ou assustar. então para pressionar bem o Michael a entregar. A entregar. Também. Pode ser uma tipo estratégia. Tipo assim, olha, vai sobrar só para você. Exatamente. Se tem alguém a mais com você, é a hora de que eu acredito que tenha sido uma estratégia, tá? Pode ser. Eu acredito que tenha sido. Isso é aquilo que a gente... Pode ser tanta coisa.
né? Até a questão final, compor as provas e recompor a história, sempre, né? Vai demorar ainda um pouco aí. Eu acho. E o da Sofia já tem 2 anos sem corpo Sem também. resposta. Sem resposta nenhuma. Próxima, Vai se Bru. tornar uma Madeleine McCann. A gente tava falando da Madalene ontem aqui. Vai, provável. Uma pena, né? É uma pena. Da Madalene também é uma loucura aquilo. Aquele ali, o que foi aquilo? Foi um Que show de foi? horrores Não, da porque, própria assim, polícia Portuguesa. portuguesa. Foi no resort, né? Português. Eu fiz um vídeo no canal em que eu falei isso, né? Da falta de norte que a polícia portuguesa teve. Que veio de português me xingar. Mas isso poderia. Teve A os gente que- Não, e a gente fala da nossa polícia também. E fala da polícia americana. E fala. Nós estamos falando. Não é a favor nem contra. A gente contra. sempre vai estar a favor da vítima. É Que não exatamente tem mais isso. fala. E da população, porque é uma investigação bem Exatamente, feita. para que a população saiba, né? A partir dali. E o que cobrar, saber como que das deve andar. autoridades e cobrar também, ver se houve alguma falha de observação da família. A gente não fala mal de ninguém. Eu sempre falo, a gente está dando voz a quem não tem como falar. E sobre a família, o que eu sempre falo nos meus vídeos e que não é feito ainda no Brasil, tem que se a família ela deve ser a primeira a ser investigada. Tem que ser a primeira a ser investigada. Por quê? Primeiro que tem aquele pensamento patriarcal, né, da família. Jamais a família faria isso, o que é uma inverdade. A gente sabe que muitas vezes a família pode estar envolvida. Exatamente. Não é o caso. Não né? é o caso dela. Mas justamente para depois resguardar essa família, que a investigação tem que ser logo feita em relação a eles. Para eliminar logo Para de eliminar. cara. Porque o que acontece? Aqui no Brasil a gente vê, para fazer a mídia, né? A mídia vende, chama atenção, engaja. Como não está se encontrando nada, o que a mídia começa a falar? Aí volta para a família. Volta-se para a Que é família. um desgaste absurdo. Que é um desgaste. Aí vai a população lincha, queima a casa. Primeira coisa que tinha que eliminar a família. Até para salvaguardar e proteger a família. É sobre isso. Concordo. Perfeito. É respeito isso. Próxima, Bru. É que nem, por exemplo, quando um paciente comete um suicídio, o psiquiatra é chamado para ser investigado na polícia normal. Não é nada que estão achando que ele que matou. Ele quer saber. Ele quer saber, São porque pode ter informações que importantes. podem ter sido ditas e que podem ter sido numa terapia ou numa consulta, um dado. Aí teve uma vez que um colega ligou, Bia, aconteceu isso, Eu falei, não, fica calmo, vão te chamar, mas você vai lá como médico, falar todas as perguntas. Isso é normal. É muito normal. E sem problema nenhum. É lá e dizer a verdade, leva o prontuário. É explicar, porque o juiz Tem noção. não tem Qual obrigação o de estado saber. daquela pessoa? Porque pode ter sido um suicídio? Pode ter sido um homicídio? Pode. A gente tem que colaborar, a gente tem que parar com isso. Tipo assim, porque estão desconfiando de mim? Não é É desconfiança. o nosso conhecimento que vai ser útil ali, Pra precisa tudo, ser pra explicado. esclarecer. Então, acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de... Porque tem gente que fala, tem que ir na polícia. Meu Deus! Sabe que os peritos também não gostam? Mas, gente, Não gostam, faz porque parte. acham assim que vão ser questionados, estão questionando o trabalho. Não. Mas não. faz parte. O perito ele escreve, na maior parte deles, de uma forma muito técnica. Exatamente. Como é que o promotor vai entender? Como é que o Que é juiz vai entender? Que é explicação normal isso, né? Pelo menos eu acho assim. Perícia encontra em telefone de Elise Matsunaga documento original usado para limpar antecedentes dela. A Elise foi a que esquartejou Foi o Ioki. Ioki, né? O Marcos marido, Ioki. o Marcos Ioki, que botou na mala. Nos sacos. Nos sacos, Sacos dentro e de uma mala. dentro da mala, exatamente. Aquela cena tão chocante, né? Ela descendo do elevador, puxando uma mala, como se fosse viajar. Ainda me é muito chocante isso, assim. Ficou marcado. A gente sabe que me parece que a relação era uma relação bastante complexa. Dos dois lados. Doentia dos dois lados. Dos dois lados. Mas é difícil. E aí foi um outro caso em que a polícia demorou a investigar porque não se desconfiou dela. Exatamente.
a esposa, cara de frágil. Uhum. E ele, pelo histórico, ela dizia o quê? Mandava os e-mails, né, em nome dele, dizendo que ele tinha ido com a amante para algum lugar. E a família falava em sequestro, mas jamais imaginavam Ela. ela. Ela nunca foi a suspeita inicial. Só foi se pensar nela quando encontraram a cabeça lá em Cotia. Que aí, olha só, é outro fato. Ela foi Que ela foi distribuindo o corpo. Mas ela foi tão meticulosa dentro de casa e não foi meticulosa em se livrar dos corpos. Ela achou Das que partes do das corpo, partes né? do corpo. Por quê? Ela não levou para dentro da mata, ela não Foi jogando foi pelo meio do jogando no caminho. meio do caminho. Queria que fosse descoberto. Acho que não. Achava que jamais pensariam nela. Eu acho que ela achou que não juntariam os pedaços. Que não pensariam nela, porque a cabeça mostraria quem era. Sim, com certeza. E quem descobriu quem estava, como foi Cotia, não era pelo DHPP. Só que o investigador, o delegado, já sabia do desaparecimento desse japonês. E aí ligou para o DHPP e aí viram que se tratava, né? A cabeça Marcos. estava totalmente identificada. Isso. Né? E aí, por conta disso, eles resolveram pegar as imagens de segurança. E aí viram que eles dois chegaram juntos naquele domingo com a filha, babá foi embora. Ele desceu para pegar uma pizza, voltou com a pizza e não saiu mais. Saiu dentro da mala. Dentro da mala. Perfeito. Próxima, Bru. Eu acho que Suzane, sempre cabe falar em Suzane von Richthofen, porque é uma coisa tão chocante matar pai e mãe. É o parricídio. Parricídio. É uma coisa, assim, que deve ter mais do que a gente... Tem mais do que a gente imagina. Mas eu acho que foi a primeira vez que isso foi posto no Brasil com uma força muito grande e de uma menina, entre aspas, a suspeita. E também só virou esse mediatismo porque era uma menina rica, de uma cultura viajante, viajada, fazia direito numa das faculdades mais caras e uma das melhores do Brasil, filhos de uma família aparentemente estruturada, médicos. Então, isso que chamou a atenção. Exatamente. Uma menina de feições angelicais. Meigas, angelicais. Exatamente. Então, isso chocou. E aí, eu me lembro muito bem disso, a investigação, ela foi a grande articuladora de tudo. Foi. Ela foi a mente pensante disso. Pensante. E ela mesma que se colocou no olho do furacão. Ela deu os atos falhos e informações que entregaram ela mesma. Como assim? Quando quem fez foi o perito Salada. Sim. E aí vem uma informação. Ele me deu essa informação. Ele já estava de plantão há 24 horas. É aquilo que eu te falei, era o momento já de sair. Falta 1 minuto. E aí ele foi chamado. Uhum. Sabe quanto tempo ele ficou nessa perícia? Já tendo feito 24 horas? 9 horas. Ele chegou às 7 e pouco e saiu às 17 horas. Para você ver. Isso por falta de pessoal. Mão de obra. E nesse caso também, como ele falou, como ele já tinha começado e era um caso que ele já viu, ele deu o start que aquilo ali não era latrocínio, que era muito mais preocupante, então fica difícil realmente para o perito querer que outro perito entre com uma outra linha de raciocínio, forma de coleta. Né? Ele sacou que tinha alguma aí ele coisa quis fazer ali tudo que não era óbvio, também, né? Sim. E qual foi que ela se entregou? Porque eu sempre digo que esse tipo de pessoa se entrega por vaidade. Não, dela não foi vaidade, foi um descuido, eu acredito. Eu acredito que foi um descuido. Quando a perícia chega, no DHPP, eles trabalham em equipe, o que não acontece na maior parte do Brasil. Então, o delegado pegou os filhos, né, para serem ouvidos, e o Daniel para serem ouvidos na delegacia, para informações. Eles não eram suspeitos. Para informações. Exatamente.
E aí ela disse no depoimento dela que ela chegou a ver o escritório que estava todo bagunçado e por isso ela chamou a polícia. Uhum. Ela não chegou a entrar no quarto. Ela viu que algo estava errado e chamou a polícia. Como se fosse um assalto. É. E disse que a pasta de couro do pai dela, onde ele guardava dinheiro para emergência, tinha sido cortada. Aí o delegado ligou pro pessoal que estava lá, né, na aquele telefone cena. antigo, né, que foi em 2002. E, salada, ela falou aqui que a pasta de couro Foi foi cortado. cortada, né, para pegar dinheiro. Era latrocínio. Ele disse, tá bom, eu vou olhar aqui. Quando chegou, o corte estava na face de baixo. Por trás. Já Sim. do lado oposto da superfície. Não tinha como ela ver. Como é que ela sabia que estava cortada? Entendi. Ali, Perfeito. ela passou a ser suspeita. Porque se ela não entrou, como é que ela sabia que estava ela cortado? tinha que ver algo que tivesse muito visível. Muito visível. Como é que ela viu que aquilo ali estava cortado? Perfeito. E aí vem aí começaram-se, né, as análises na cena do crime. A ausência de vestígios também indica alguma coisa. Não tinha uma impressão digital dela. Não tinha uma impressão digital do Daniel. O Daniel tinha morado na casa um mês inteiro anterior. Como é que uma casa não tem guarda impressão, a impressão digital? Então, aí também não é uma prova, mas é um indício que de acende. Que você limpou, teve uma manipulação grande ali de organização. Para não deixar vestígio. Exatamente. Aí um outro ponto também que vai nessa linha, quando o Salada chegou no quarto, né, a cabeça da mãe estava coberta por um saco de lixo preto. Aí para um psicólogo forense já indica, né, ali não queria ver aquele rosto, alguém conhecido. E o saco preto, como é que alguém que entra para roubar vai se dar o trabalho de botar um saco também, não é tampar. isso. Vai atrás, vai pegar exatamente no lugar onde tem o saco preto. Sem bagunçar, sem nada. Então era alguém conhecido. Que sabia da casa. Exatamente. Conhecia porque tampou para não querer ver. E sabia exatamente onde o saco era guardado, que não fez bagunça nenhuma. No caso, não levou saco nenhum, né? Exatamente. O cara vai assaltar uma casa e vou levar uns saquinhos aqui para não me deparar com a cara das pessoas que eu vou matar. Não é esse o raciocínio. Exatamente. E no quarto, eles tentaram também forjar uma cena de latrocínio muito grotesca. Eles colocaram uma gaveta, pegaram uma gaveta, abriram, tiraram umas coisas de lá, joias, relógios, deixaram espalhados no quarto. Mas quando o perito foi ver no closet, tem muito mais joias, valores, estava intacto. Qual é o raciocínio disso? Estava intacto. Estava montada a cena, né? Exatamente. E um outro fator também foi a crueldade, a força que foi imputada na hora de desferir os golpes. Foi corte contuso, as lesões contusas. Então, se usou um instrumento contundente, que a gente fala. Foi só contundente e que provocou corte também. E depois se descobriu que era uma cantoneira e que tinha orifícios. Na cabeça da Marisa, não tinha como ser visto os orifícios porque ela teve a cabeça esmagada. Esmagada. O que não aconteceu com o Manfred. Uhum. No Manfred se viu os orifícios. Extravasamento de vasos circulares. E aí, por isso que já se sabia que cantoneira qual objeto? A cantoneira é como um taco. Tá, um taco. Um taco. Uhum, tá. O Manfred, a força foi tão grande que trincou a base do crânio. Nossa. Trincou. A força utilizada na Marisa... Acho que é Marisa. Acho que é Marisa. E tanto indicou ali uma maior raiva, como também pode também ter sido decorrência deles não terem conseguido matá-la no primeiro golpe. Ela teve, né, o reflexo de defesa, colocou a mão na cabeça. Entendi. O que amorteceu... Ela acordou.
Aí ela amorteceu, né, a pancada, tanto que os dedos todos esmagados. Que violência, né? Para estar esmagado, tinha que estar sobre uma superfície. Entendi, senão não tinha como. Não tinha como. Então, acredita-se que tenha sido na cabeça. Então ela teve algum reflexo de Isso. defesa. E aí eles espancaram mais e mais. Tinha massa encefálica para tudo que era canto. Quase aquela coisa de raiva. O que você acordou, né? É, Como assim? exatamente Te isso. botei para dormir e você ainda acorda. Né? Exatamente isso. Terrível. Próxima, Bru. Muito bem, né? O crime do goleiro Bruno. É tão surreal isso que o Bruno estava no auge da carreira. Ia ser vendido para o Milan, eu acho, se não me engano. Isso, ele ia ser vendido. Já estava tudo certo. O cara tinha acabado de ser campeão brasileiro pelo maior time. O que ficou desse caso, afinal? Porque o corpo nunca foi encontrado. Nunca. Tem a foto aí dela, Bru? Como era o nome dela? Elisa. Samúdio, isso mesmo. Nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. O que fizeram assim foi... É inacreditável isso, né? Sem vestígios praticamente. Onde ela foi executada, que acredita-se que tenha sido na casa do Bola, sim, um dos cúmplices, estava tudo limpo. Sem DNA. Um centro cirúrgico. Podia-se fazer uma cirurgia lá dentro. Um centro cirúrgico. De tão asséptico que estava. Exato. Ah, foi comido por cães. Não foi. Aquilo ali não condiz. Aquilo ali é muito... Cães podem comer carne humana? Comem, pode sim acontecer em situações extremas de fome. Exatamente. Extremas de fome. Exatamente. E, é possível eles estarem numa extrema de fome e terem comida? Sim, tudo bem, é possível. E por que não se detectou? Primeiro que aconteceu, se fosse isso, sim, aconteceu muito tarde a descoberta. O bolo alimentar fica ali 6 horas. No máximo. Então não tinha como fazer a lavagem para fazer DNA do bolo alimentar do cachorro. E as fezes? Eles viram as fezes secas. Nas fezes secas tem-se unha, pedaços de ossos e não se encontrou nada. Aí tinha gente, fazer o luminol no cachorro. Gente, qual é o sentido disso? Matar o cachorro para quê? Não vai ter nada lá dentro. Já passou, né? Já passou. E fica até hoje, né? Até hoje sem o corpo. O que se encontrou de vestígio dela foi no carro, na Range Rover. Tinha do Bruno. Do Bruno. Se encontrou um DNA masculino, que nunca foi identificado, e o DNA dela. Tinha-se muito sangue. Disseram que foi em torno de 500 ml de sangue. No carro. No carro. E aí o sobrinho dele fala que foi ele. Ele estava escondido no porta-malas. E aí, em um determinado momento, ele sai e eles começam ali um embate. E nisso ela sangrou. E ele que fala da história do cachorro, né? Que ele só viu isso. O Bola jogar a mão. Então, eu acredito que ali foi para dizer que só para tentar despistar. Alguma coisa. É onde realmente ele iria... Não, e depois ficaram que ela estava na Rússia fazendo programa, que ela estava não sei o quê. Aí gente, aquela absurdo. Coisa... Né? É absurdo. Não, mas aí é a falta de respeito com a vítima, né? Total. Até que ela tivesse, isso não justifica nada. E é isso que a gente vê, né? Naquela época, eu vi as mensagens... mas pessoas... ela merece. Não merece, gente. Quis dar o golpe. Ninguém merece. Isso é uma coisa, assim, que eu acho um absurdo, principalmente mulheres justificarem qualquer tipo de atrocidade como algo socialmente aceito ou cultural. Eu fico chocada com isso. Depois de tantos anos de movimento a favor da mulher, de emancipação, vem uma coisa e falar isso. Ela mereceu. Gente, ninguém merece. Eu sempre digo, a próxima pode ser você. Pode. É isso. Porque você está alimentando um comportamento violento, não de um homem, mas de uma sociedade. E justificando o injustificável. É isso que é pior, né? Podia ser qualquer uma de nós. Talvez não nessa exata circunstância. Isso, mas poderia. A gente vê, olha, ano passado veio à tona casos delegadas, olha, pessoas de instrução e que sabem a realidade. Exatamente. Sofria abusos do marido, que era PM.
Exatamente. A outra delegada que foi Juízas. morta, Tem juíza, juíza, aquela sim. juíza que foi morta aqui no Rio de Janeiro, porque foi levar as crianças pro pai, e ali foi morta. Não aceitam término. Agora, esse envenenamento que teve, o médico junto com a mãe matou a esposa porque ela descobriu o caso. Uhum. Não, é tão surreal. Assim, a pessoa realmente acha, né, que vai eliminar o problema. Vai eliminar o problema que nunca vai ser pego Exatamente. e que tem o direito, Não, de fazer isso. o poder sobre a vítima. Exatamente. Próxima, Bru. Aqui. Isso aí foi um caso de tráfico, né? Vítima Sim. descreve o sistema de punições. Lá em Mianmar. Lá em Mianmar. Achei que não sairia mais vivo de lá. Botei essa coisa do tráfico e a gente acabou falando no caso da Ana Sofia como uma possibilidade, porque é tão comum. Eu me lembro quando a Glória Pérez fez aquela novela Salve Jorge, aquilo tudo disseram que era invenção, que era não sei o que. Ninguém, olha, a realidade sempre, a ficção se inspira na realidade. Sempre. A realidade é sempre mais surpreendente, chocante do que Sim. a ficção. E o que me espanta, porque é algo tão real, E já acontece há tantos anos. e não é, e tantos não se tem estratégias para coibir e nem investigar. Por quê? É a pergunta que eu me faço. Que foi aquele Por filme? quê? Qual o nome daquele filme, Bru? Que eu até Não sei da liberdade, não. Eu o sei. Som da Liberdade? Eu acho que foi. A Voz da Liberdade, o Som da Liberdade, que teve. Retrata. E que escancarou ali. Aí ficaram, não, porque o filme não é bem assim, não, porque é muito voltado. Gente, é um fato, o Som da Liberdade. Eu não? trouxe um vídeo recente de uma portuguesa que ela contou que tentaram fazer algo com ela no guichê da Emirates. Ela fala ali, e aí depois se descobre, a polícia relata que existem esquemas dentro de aeroportos. Não, e eu acho que existe mesmo, tá? E acho, por exemplo, a gente está falando de Portugal porque é uma notícia recente, né? 25/02 de 2025, fevereiro agora. Mas isso acontece o tempo todo. Todo. Na Europa. O tempo todo. Acontece também na América Latina? Acontece. A China, Rússia. ela, como é que fala? Ela absorve vítimas, mulheres do tráfico. Para o quê? Porque como não se tem muitas mulheres mais para casar, eles absorvem para terem filhos, porque filhos também são verbas do governo. E aí, se são meninas, eles vão utilizá-las também para continuar o ciclo. Exatamente. Meninos não. Meninos não. É inacreditável isso. Mas verdade. Bru, vamos agora para o Repórter Pipinho? Repórter Pipinho, vamos lá. Agora que a gente dá voz àquela comunidade, Ser Humano Sustentável, 15 dias antes de você vir, a gente dá o seu WhatsApp, tá? WhatsApp não, Instagram. Olha, WhatsApp não, pelo amor de Deus, senão ela não ia ter... Não, ia senão ter ela paz. faz. Não, Instagram. E aí as pessoas vão lá e olham o teu conteúdo e mandam as dúvidas. Só um adendo aqui, que chá gostoso é esse Não aqui, é maravilhoso? gente, Não é maravilhoso. Ele está em estudo, processo de estudo. Cada vez eu boto mais uma coisinha. Perfeito. Mas é gostoso. E aí eles mandam as perguntas e a gente pede, vai lá, vê o conteúdo, mas não começa a seguir, só depois que o bate-papo Me for ao ar. sigam. Depois, com certeza. Vamos lá, primeira pergunta. Quando a perícia chega ao local, o que é observado primeiro para orientar o início da investigação? Perfeita essa pergunta. Minha comunidade É perfeita. Sabe por quê? Porque essa primeira observação, ela vai legitimar ou invalidar os laudos. A primeira coisa que o perito... É uma fotografia, né? Tem que se fazer a fotografia. Não, mas a foto mental mesmo do raciocínio ali. Não, e perceber o quê? A cena do crime está isolada ou não? Perfeito. Porque ali é o início da cadeia de custódia. E que não é obedecido no Brasil ainda.
Ainda se tem muitos problemas com a cadeia de custódia. E a sorte é que os advogados criminalistas ainda não entenderam a importância disso. Porque se não for isolado, Todo o trabalho está comprometido. está comprometido. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente chega e vê é a faixa está feita, a população dentro da cena do crime, a própria polícia que chegou primeiro Mexeu? mexeu. Perfeito. Então, essa é a primeira observação. Se está isolada, Se tá se isolado não ou houve alguém não entrou ali previamente. Exatamente. Essa é a primeira observação. Perfeito. Próxima, Bru. O caso Vitória, que a gente falou, né? Assassinada brutalmente em Cajamar, São Paulo, chamou atenção pela repercussão e pela condução da investigação. Na sua opinião, houve erro na investigação? Houve erros na investigação tradicional, que a gente fala, Já né? falou. Mas não na perícia. A investigação pericial não houve erros. A gente não fala assim, não houve erros, assim, mas a gente Por entenderam, enquanto, né? não, Não, até porque a gente ainda não teve nem o laudo pericial Isso. completo. Já Já. teve o do carro, né? Foi completo, o da casa também. Os dados telemáticos que ainda estão sendo apurados. O que eu também... Olha, no Brasil isso precisa melhorar urgentemente. Porque os dados telemáticos, eles... O que são os dados telemáticos? Sim, o que são os Né, dados Bru? telemáticos? Isso. O celular. Tá, Mensagens, telemático, tá. isso, mensagens, ligações, localizações geográficas. Uhum. Então, eles são tesouro Entendi. de informações que podem direcionar a investigação muito rapidamente. Tanto que, vamos lá, Estados Unidos, outros países, a primeira coisa que se dá foco É isso. é conteúdo de celular. E isso é feito de forma muito E aqui rápida. no Brasil demorou um pouquinho isso engrenar. Muito. Demorou muito. muito a engrenar isso. Muito. Agora eu acho que já... Primeiro que, se eu não me engano, ainda necessita de ordem judicial e tal. Isso é E aí loucura, né? vai. Porque assim, é a favor da verdade, né? E aí tem-se o problema, porque quem faz isso é a perícia, tá? E são poucos peritos. E uma gama de ocorrências enorme. Eu imagino. Olha, tem setores, por exemplo, vamos lá, no Amazonas. São quantos peritos da área de informática? Aqueles que fazem a extração de dados. De dados. 2, 4. Pra 4 tudo. peritos Pra tudo. para tudo. Do estado inteiro. 4 peritos. Tem que ter muito mais, né? Como isso é possível? Próxima, Bru. Investigações em que o local do crime foi alterado antes da chegada da perícia, como garantir que a análise técnica ainda produza resultados confiáveis? Vamos lá. Pode ser que existam ocorrências que passem imperceptível para um perito? Não vou dizer que não possa acontecer. Mas dificilmente o perito vai deixar de perceber. E isso se torna uma prova. Se houve adulteração, Sim. é uma informação importante. Que também já abre uma janela para quem adulterou. Exatamente. Com que intenção? Exatamente. Uhum. Eu tive vários casos de Você forjarem chegou- suicídios, forjarem latrocínios. Uhum. E aí eu chego, opa, isso aqui não é isso. Teve um caso que eu peguei a mulher, 17 lesões por arma branca, quase uma secção total de pulso, um esgorjamento, facadas na costa. Me disseram que era suicídio. Gente, E aí, pelo amor pra de Deus. ainda de quebra, eu tava na porta. Eu disse, eu não vou nem entrar para poder te dizer isso aqui é homicídio. Uma gota de sangue a 1 metro de distância, circular, perpendicular, queda perpendicular. Como é que é essa vítima? Se matou, se escortejou. E só uma gota, sem fazer trajetória. Trajeto, Entendi, trajetória. trajeto. É, perfeito. Mesmo assim, a gente tem que confiar nos peritos, né? Vem o que nem
o que foi que é adulterado. Sim. E o perito, ele tem a formação para isso, ele estuda para perceber isso. Sim. Então, dificilmente ele vai passar sem ver. Próxima, Bru. O assassinato de Mércia Nakashima mostrou como crimes passionais podem ser cuidadosamente planejados. Como a perícia consegue identificar sinais de premeditação ou de impulso momentâneo? Boa. A forma de execução. A forma de execução, ela responde. Por exemplo, ele pegou, ele teve contato com o cúmplice no dia, ele se preocupou em ir a uma represa, ele deu o tiro nela, inclusive ela não morreu do tiro, ela morreu de asfixia, de afogamento, que é mais triste. que é mais triste. O Matsunaga também foi o conjunto da lesão cranial, do crânio, do tiro, e também asfixia na hora do corte. Ainda estava vivo. Ainda estava vivo. Então, assim, o da Matsunaga, por exemplo, como foi feito meticulosamente, Mas é difícil. Eu vou falar uma coisa. Pode considerar passional algo tão meticuloso, que é passional sobre forte emoção. Emoções. Passional, não. Aí me desculpe. Com esse planejamento todo, não é passional. É porque, assim, passional é aquilo. Eu tenho um filho, chego em casa, meu filho está sendo estuprado por alguém e eu mato essa pessoa. Exatamente. Passional isso é isso. Passional. É passional. Então, eu não pensei. Não tem como ser. Nesse caso, é bom a gente colocar que não é crime passional. Tô exatamente. Certa? Certíssimo. Eu acho um absurdo, porque teve muitos anos no país que absolviam homens que matavam mulheres porque era crime passional. Ah, coitado, sob forte emoção. Não, sob forte emoção, uma pessoa planeja isso tudo. Não, ele foi frio e calculista. Foi frio e calculista. Então, foi frio não e é passional. Não é passional. É perversidade. É perversidade. Ponto. Né? E tem como saber se é premeditado ou não por conta dos detalhes mesmo. Que antecedem, como você falou. Então, gente, por favor, não é passional. Vamos respeitar a memória de Mércia. Não foi por amor. Não foi por amor. Não foi. Não. Foi por ego, por qualquer outra coisa. Por maldade, perversidade, controle, qualquer outra coisa. Mas obsessão. Não foi. Obsessão não foi. Próxima, Bru. Quando o caso envolve violência doméstica que termina em morte, como a perícia consegue diferenciar um acidente de um homicídio disfarçado? Boa! Inclusive, atualmente, as perícias, a polícia como todo e as perícias já estão incluídas nisso, em treinamentos sobre feminicídios, violência doméstica. Porque existem até alguns padrões, né? Existem alguns padrões. Para o homicídio feminino. Feminicídio, né? Então, o olhar, ele realmente tem que estar mais apurado. E o que vai determinar? Não é naquele momento de observação. É o todo. Uhum. É o todo. Por exemplo, normalmente, no ato de forjar, o que está sendo forjado? Tá? É com isso que vai ter o resultado final. Por exemplo, eu tive um caso que eu cheguei latrocínio. Tinham invadido a casa para roubar e mataram a mulher. Aí o marido mostrou que ele recebeu uma coronhada. Ali estava tudo bonitinho. Entre aspas. Mas as manchas de sangue destoaram da narrativa. Uhum. Destoaram da narrativa. E para completar, ele foi fazer o corpo de delito. Quando chegou lá, a médica me liga. Tu que fizeste o caso? Eu disse, foi. O que foi que tu encontrou? Ele se auto-imputou. Automutilou. Ele se bateu. Se deu a coronhada. Porque a forma como a lesão apareceu, estava ali, era impossível de ter sido feita por outra pessoa, senão por si própria. Entendi. Então, existem elementos que vão comprovar e vão de contra a narrativa dita. Perfeito. Então, a gente sabe a partir do momento que se comprova que foi forjado. Perfeito.
Próxima, Bru. Em crimes financeiros, como fraudes e estelionatos, de que forma a perícia ajuda a reunir provas, mesmo quando não há uma cena física para investigar? A perícia faz investigação em cenas não físicas. Internet Exatamente. tá aí. Você falou Não que é- a perícia perícia tecnológica, né? Toda perícia é tecnológica, tecnológica, mas né? voltada para a questão isso, da os crimes computação. cibernéticos agora estão muito em voga, cada vez mais IAs, E vai ter fraudes. cada vez mais. Exatamente. Então, são tecnologias direcionadas para esse tipo de crimes. Que a gente diz, hoje a perícia são esses setores, né? Eu digo, a perícia sempre vai estar em movimento, em transformação. Porque enquanto surgirem crimes novos, Vai ter que a se perícia ela adaptar. vai ter que se adaptar para Mas combatê-los, para ainda é muito descobri-los. difícil. Eu fui vítima de vários crimes cibernéticos, vendendo coisa que não era minha, pegar entrevista e botar inteligência artificial com uma voz muito parecida. Aí vai ter o quê? A perícia vai comprovar. Você já Não sabe que sou foi eu. IA. Você já sabe que é IA. Mas a perícia precisa comprovar isso. Pois vai é. lá e se descobre por meio de... Mas eu vou te dizer uma coisa. A velocidade que isso é feito, não, a justiça não pode Não ser tá. feita. Hoje a justiça E ainda para não... você parar isso, por incrível que pareça, hoje eu devo, mas nossa, eu agradeço todo dia. Eu tenho 11 fã-clubes. Essas pessoas fizeram tanta justiça por mim, porque eu fui, gravei o vídeo, entrei com processo. Eles em um dia derrubaram o perfil, encontraram a pessoa e era um colega médico do Nordeste. Eu não fiz nada, não farei. Mas assim, como derrubaram o perfil que estava vendendo coisa. Um médico. Foi. Para vender produto. Então, assim, eu sou muito grata ao meu fã-clube, assim, aos meus fã-clubes, porque eu estava no processo super. Eu acho que isso já ocorreu há 1 ano, a justiça não me deu nenhum retorno. Ainda está vendo se intima o criminoso. O criminoso. Não, nem o criminoso, nem chegou. Nem chegou, né? O suspeito. O suspeito nem chegou. O povo já tinha chegado. E depois, para o Face, para o Meta, né? Para Meta, liberar, disponibilizar que se entre. É inacreditável. E aquilo ia continuar um anúncio. E era uma coisa isso... tão feita razoavelmente que a minha mãe me ligou, tipo assim, minha filha, minha colega do Pilar está perguntando se esse produto é seu mesmo. Eu falei, que produto? Eu não sabia de nada. Entendeu? Os crimes divulgados nessas plataformas, Meta, Instagram, são muito complicados para a justiça, porque eles estão ali sob algumas normativas, né, que não se adequam ao nosso país. Sim. Hoje eles já são obrigados, o Meta, a ter um escritório no Brasil para poder responder às leis brasileiras, mas eles ainda dão muito trabalho para a justiça, para liberarem os dados. Não, eu sei, eu passei por isso. Então, estou colocando assim. Próximo, Bru. No caso da Ana Sofia, desaparecida em Bananeiras, né, nós falamos, Paraíba, gerou dúvidas sobre o trabalho da perícia. Como a perícia ajuda em desaparecimento infantis quando não há pistas claras? Eu acho que pistas claras é o corpo. Pistas claras. Né? Eu queria não ter... Eu evitei na hora de falar sobre isso, porque realmente, assim, teve uma questão muito delicada aí do trabalho pericial, que foi na análise da imagem dela entrando na casa do... eu não sei qual foi o software que eles usaram. Eu não acredito que eles tenham usado o Peritus, porque o Peritus é um software que foi... Peritus? É o software. É o software que foi desenvolvido por peritos federais. Então, eles usam a interpolação matemática. O que é isso? Eles pegam o dado que tem ali, fraco, esses dados são pixels, a cor desse pixel, e eles replicam em toda a imagem, gerando... É uma reconstrução de imagem. É uma reconstrução por
pixel, Uhum. pela interpolação matemática. Não se usa IA. Entendi. Que esse é um problema quando se usa IA, ele é facilmente derrubado. Uhum. Ou países por aí não se usa IA. E essa interpolação matemática, ela é similar ao software que é usado pelo FBI Uhum. e outros softwares pagos. Uhum. Só que esses pagos ainda são superiores a esse software que nós temos aqui, que é bom. Entendeu? Uhum. E a imagem continuou ruim. Entendi. Falaram que a Polícia Federal entrou no caso. Foi uma fake news. Não entrou. O que pode ter acontecido, que a gente sabe, é que extraoficialmente as perícias federal e civis, elas se ajudam. Uhum. Mas isso é extraoficial. Oficial. E aí acaba, se bota lá no laudo. A análise foi feita usando-se O software equipamentos. tal. Isso, e com a ajuda dos peritos da Perícia Federal. Isso tem que constar no laudo, Sim, tudinho, se houve essa bonitinho. cooperação. Se houve ou não. Né? E a outra análise que foi feita foi a velocidade, a partir dessas imagens, né? Foi a velocidade que a Sofia caminhou. E nessa velocidade se inferiu o quê? Que no momento, ela estaria no momento que a outra imagem pegou ela, talvez ela, entrando na casa do Tiago. Do Tiago. Coincidiu. E o outro cálculo também que se fez foi da altura. Então, a altura ali daquela imagem, daquele corpo, é similar à altura da Sofia. Da Ana Sofia. Exatamente. Então, a perícia, como é que ela vai ajudar nesses desaparecimentos? Nos rastros deixados. Nos rastros deixados. E a quem interessa não se achar nada? Vamos lá, o tráfico, ele É isso que eu envolve tô falando, muita gente grande. Com certeza. Não é jogo de gente pequena. É isso que eu tô falando. É um dos negócios mais lucrativo, rentáveis. Junto com o tráfico de drogas. São e o tráfico trilhões. humano. Com certeza. Movimenta-se trilhões. Não, sim. Esse filme, O Som da Liberdade, deixou isso muito claro, assim, né? E foi no agente do FBI. Ex-agente. Próxima, Bru. Quando o crime envolve desaparecimento de provas digitais, como mensagens e arquivos apagados, qual é o papel da perícia tecnológica nas investigações? É fundamental porque se tem um equipamento, uma tecnologia que é israelense, inclusive, Isso mesmo. que é o Cellebrite, ele consegue recuperar. Mesmo que tenha apagado. Mesmo que tenha apagado. Existe uma forma que eles não conseguem. Porque o que acontece? Quando a gente usa, né, os dados, a memória de caixa e tudo, vai se usando, vai se usando, vai se usando. Quando acaba aqui, ele vem por cima. Entendi. Foi apagado, mas ele continua, ele não sobrepõe. Agora, quando chega o momento de sobrepor, isso demora tempo. Muito tempo. Muito tempo. Né? E geralmente a perícia começa a buscar logo o que entendeu? acontece. Exatamente. Até de 1 ano, 2 anos, ainda não sobrepôs. Ainda não sobrepôs. Tá? Perfeito. E aí o Cellebrite, ele consegue recuperar isso. Assim também ele consegue quebrar senhas fortes. Uhum. Também. Perfeito. Próxima, Bru. Em análise de local de crime, quais sinais indicam que o corpo foi transportado para o local após a morte? Perfeito. Perfeito. A gente tem muitos casos desses que a gente chama de... Não, esse mesmo do homem, do Tiago. Do Tiago. Da Ana Sofia. Da Ana Sofia. Do que foi encontrado. Da Vitória. A Vitória que foi encontrada numa mata. Não, tô falando que o Tiago foi encontrado morto. Sim, mas aí por suspensão. Aí no caso desse aí por suspensão... Sim, mas foi pra lá, não foi pra lá? Pode ter acontecido. Pode ter acontecido. Então, se descobrisse que ele foi suspenso morto... Já era outra história. Já era um indício que ele poderia ter sido transportado. Pra lá. Tá? Uhum, tá. No caso da Vitória, é mais forte ainda. No caso da Vitória, ela foi encontrada dentro de uma mata. Uhum. Ela tinha ferimentos
que esgorjariam o quê? Que esgorjariam. Teria muito sangue. Sim, porque pegaria a carótida e... Isso, espargeria aí muito sangue. Espargeria. Eu nem sei se eu tô falando bonitos, certo, né? tá? Tem hora Mas que sim. o meu é só pula. Pulsa. E ali, aquele local, estaria repleto de sangue. Com certeza. E não tinha sangue. Muito sangue. E não pouco, tinha sangue. Não é- Então, se não tinha sangue, não foi realizado Ali. Perfeito. Então, já se procura um outro lugar. Então, aquele local onde foi encontrado, que a gente fala desovado, né? É. Na linguagem popular. Aquele local em que foi encontrado o corpo morto, a gente fala de local relacionado. E aí se vai atrás do local de fato. Entendi. E o local de fato é onde ocorreu o crime. O crime. Perfeito. Próxima, Bru. Em crimes que envolvem violência sexual, quais são os maiores desafios enfrentados pela perícia na coleta e preservação das provas? Vamos lá. O maior desafio é a decomposição do corpo. Sim. Que impede tanto a visualização pelo médico legista quanto a coleta. Das secreções, por exemplo. Então, o maior desafio quando a vítima tempo. morte é o tempo. É o tempo. E outros desafios é a vítima não procurar. Não procurar delegacia, que aí não faz a coleta a tempo, né? Uhum. Se Sim. houver Tudo coleta... que é orgânico, a duração é pouca. Então, se tiver coleta, tá Tudo bem. resolvido. Vai se saber se... Claro, se ele não tiver usado camisinha, né? Uhum. Vai se saber. Perfeito. Próxima, Bru. Chegamos no momento pepinho. Fizemos as 10 perguntas, Uma viu? delícia. Foi. Agora é brincadeira. Tá Agora é ping-pong. Agora não tem ninguém... não vale ponto. Tá? Toma meu chazinho aqui. Toma seu chazinho, que é bom a beça. Eu falo que é bom, Gente, mas é maravilhoso. Não é bom, não. você nunca tomou um chá desse tipo. Não. Eu estou caprichando. Eu estou fazendo quase que Maravilhoso. alquimia. E mando todo mundo provando. E ele mexe com a gente, ele é forte e Ele doce ao tem- mesmo tempo. E não tem açúcar. Ela me falou que não tinha açúcar. Zero açúcar. E ele tem uma coisa que ele é termogênico mesmo. Isso. Então te dá um up. E ele desce suave, é uma desce delícia. muito suave. Não te acelera, Não. mas melhora o teu metabolismo. Isso. Quem sabe? Eu não comercializo isso. Porque não dá pra fazer pra Não todo dá- mundo. não vai dá. comercializar. Quem sabe? Vamos ver. Perfeito. Então vamos lá. São coisas que a gente bateu papo aqui, coisas relacionadas com o nosso bate-papo, e você é livre associação. Se não souber, não quiser, não veio a cabeça, passo. Não tem problema. 1. Coragem. Vida. Viver é coragem. Tem que ter coragem, vai ver. Mas a vida gosta de quem tem tem coragem. coragem. 2. Amor. Deus. 3. Complete a frase. Investigar é. Raciocínio. 4. Limite. Temos que ter sempre. 5. Felicidade. Pequenas coisas. 6. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? Eu me trancaria no quarto, começaria a orar e depois ligaria para as pessoas que eu amo. 7. Justiça. Ainda é cega. Ainda é cega, ela deve ser cega. Na verdade, ela ainda é tendenciosa. Ela não é tão cega, a verdade é essa, ela não é tão cega Como deveria. como deveria. 8. Se você tivesse um superpoder e pudesse usá-lo, o que você faria com ele? Qual seria esse superpoder e como você usaria? Difícil, nunca pensei nisso. Tem 2 que é imbatível aqui, que a maioria fala. É engraçado isso. Quais? Ah, não posso dar cola. Superpoder qualquer um. Ler a mente das pessoas. Ler a mente das pessoas. Perfeito. E o que você faria com isso? Ajudaria na resolução São de casos. E dando também voz à vítima. e também evitaria eu falar
coisas que me dessem problema. Entendi. Exatamente. Você ia já detectar aquela pessoa, não, essa não merece a minha verdade, né? 9, propósito de vida. Comunicação, comunicar a verdade, conhecimento. E 10, uma frase, um pensamento que pode ser seu, pode ser de alguém que você gostaria de deixar. Tudo deixa uma marca. Isso é um princípio da criminalística. Mas você também pode deixar sua marca positiva. Nem toda marca é ruim? Isso. Nem toda marca é ruim. Perfeito, minha querida. Muito Eu que obrigado. agradeço. Eu Que adorei, delícia. aprendi tanta coisa. E uma chance, uma oportunidade incrível Que de estar aqui. Eu sou isso. tua fã. Muito obrigada. Já fiz até vídeo sobre seu livro. Jura? Juro, sobre os psicopatas. Uhum. Então, Que bom. Sabe o que tem uma coisa boa assim com o passar do tempo? A gente, de alguma maneira, inspirou pessoas que hoje retornam com conhecimento tão precioso para mim, assim, é um privilégio. É um privilégio É um mesmo. Eu, no privilégio. início Não, da privilégio minha... meu de poder receber vocês, é que um um dia privilégio foram nosso, leitor. seu conhecimento. Não sei, mas eu acho assim, alguma coisa eu fiz certo, Sim. entendeu? É a lei do retorno. Eu posso ter errado algumas coisas, todos nós erraremos, mas alguma coisa eu fiz É a lei do certo. retorno. E é tão né? bonito ver, né? Que é o que dizem que é a consequência, né? Mas eu acho que eu inspirei algumas Muitas pessoas. E, ao mesmo tempo, essas pessoas... E é uma coisa que, assim, não tem critério... o critério de chamar aqui não é dinheiro, ninguém paga para vir aqui. Se disser que está pagando Eu sei disso, eu sou fraude, prova de... é fraude, tá? Não acreditem, não pede documento antecipado, pede nada. Mas, assim, a gente acaba... É engraçado isso. Chamando pessoas que alguma sincronia tem. E a gente não sabe nem como isso funciona. Eu acredito que Eu o não universo ele sei. é regido por leis que a gente não compreende. E tá tudo bem. E tá tudo Porque bem. eu vivo sem saber. É o grande mistério da vida e tá tudo bem. Querida, agora vamos ganhar uns presentinhos. Au! Vamos lá. Eu vou te dar o Mente Perigosa, porque aí ele tá atualizado e tá autografado. Então você pode dar o seu que você tem. Agora eu vou pra dar alguém, o meu, porque esse aqui é mais que especial. Exatamente, Ai, que esse é o lindo. Ai, gente, capítulo agora da eu tenho, família. agora eu tenho. Esse é o da família, tem um episódio, tem um capítulo só de psicopatia na política e psicopatia em família, tá? Que estava faltando. Esse é o Felicidade que eu escrevi na pandemia, Ai, que lindo. que eu falei, não dá para escrever sobre coisa ruim na pandemia, porque já estava o caos. Muito caos. Entendeu? Então eu resolvi escrever sobre felicidade Muito e obrigada. me ajudou muito, assim. Me ajudou E muito vai me a ajudar, passar, que a gente sempre é bom ler. a passar por aquele período tendo mais fé, eu acho. E aqui E é bonito de ver a sua fé, viu? é inabalada, apesar de não ter religião É oficial muito, nenhuma. Não, a fé Mas ela eu não tenho depende. uma fé inabalada. Não depende de religião. Ao designer do universo, que eu respeito muito. Esse livro é do final do ano passado, é o último filhote, Preciso! que é o autocuidado mental, baseado em frases minhas, que eu faço um pequeno trechinho por dia, né? Você pode seguir o dia direitinho, e no final tem sempre para você fazer suas anotações, porque nem sempre o que eu quis dizer com a frase é o que você vai interpretar. Vai entender. O importante é o que bate em você. Veio no momento certo, Que porque bom. eu tô em busca disso. De autocuidado. Então, 10 Autocuidado minutinhos. mental. Hoje eu vejo a Exatamente. importância disso. Meu amor, quem tem saúde mental está ostentando. Esse negócio de Ferrari, eu acho bonito. Não, a vai lá. ostentação hoje é saúde eu mental. acho que é saúde mental, ter bons amigos, fazer o que se gosta. Isso. O resto É a leveza na vida. e consciência tranquila. Isso é uma pulseirinha, tá? O pessoal usa muito para ir para academia, que é um tempo para mim, tá? Que é a pulseirinha para você olhar e lembrar que eu de, preciso desse tempo para você, tá? E eu que ando faltando da academia agora. Vai ter o estímulo, mas tem mais. Olha só. Caramba! Aqui a gente tem uma... Pode botar tudo pro lado, que as crianças vão ajeitar para você. Aqui a gente tem uma eco bag do Pipinho. Que lindo! E atrás tem o nosso lema, que é faça, aconteça e inspire. Se a gente não está inspirando, tem alguma coisa errada. E a natureza não gosta disso, não. Não. Né? Ela elimina quem está se tornando inútil. O seu conhecimento tem que ir.
Sempre. Uau, Isso é um que caderno lindo. do Pipim para você fazer suas anotações, botar seus Que projetos. maravilhoso. Já que vou eu- usar para os meus roteiros, Não meus é? Para escrever no pensamentos. avião. Porque eu ainda acredito muito que a linguagem escrita é fundamental, que a gente não pode perder. Não pode. A gente não, Não pode pode. perder, senão a gente vai Ela- perder coisas O muito raciocínio preciosas. vem muito maior quando se A escreve. linguagem começou com a gente desenhando coisas nas cavernas. Então, reverter isso pode ter um Perigoso, preço desastroso. perigoso. Uma canequinha para Que você linda! tomar um café ou um chá e lembrar da gente. Ai, eu só queria esse chá em casa, viu? Tem que começar Olha, a a disponibilizar. gente vai estar pensando nisso. Estamos Eu vou vendo. sentir falta desse chá agora. A gente está pensando seriamente nisso, porque todo mundo faz esse pedido e a gente está vendo como é que isso E pode tomar chegar o chá mais na caneca o do chazinho na Pô, caneca. Mas aí lá em Cuiabá, você agora vai tomar um tererê, né? Geladinho. É, porque o calor é demais. Porque lá vai ter é o que ser tererê. super Porque gelado. o chimarrão é quente, o tererê Tererê é gelado. gelado. Tá vendo como eu sei? A gente vai andando por aí. Minha querida, agora é aquela hora que você não olha para mim, olha só para a câmera ali, leva o seu microfone e dá todos os seus recados. Se você gosta de raciocínio investigativo, pericial, quer aprender, ter esse conhecimento até para saber como lidar com as situações, seja suas ou de pessoas queridas de você, me segue aí no Gigi Barreto no YouTube, Instagram também, Gigi Barreto, e TikTok. E em breve nós lançaremos uma imersão em raciocínio investigativo e pericial. Eu acredito que você vai gostar muito. Ele vem aí diferenciado e interativo. Muito bom. Querida, muito obrigada. Eu Tá? que agradeço. É Gigi Barreto ou Gigi.Barreto? No Instagram, desculpa, é gigi.barreto. Tá vendo? Eu sou cuidadosa. Queridos, nós estamos encerrando mais um episódio do Pod Pipa e hoje foi com essa querida Gigi Barreto. Se você não conhece, sugiro que você comece a seguir agora, lá no Instagram, @gigi.barreto, com 2 R's, é claro, tá? Você vai saber muito mais sobre como é um raciocínio de dar fala a quem não pode mais falar, que geralmente são as vítimas do crime. E para a gente construir uma sociedade melhor, a gente tem que ouvir mais as vítimas do que as pessoas que fazem essas atrocidades. Então, é uma maneira de homenagear pessoas que não podem mais falar por si. Isso, sim, é justiça. Fazer justiça. A perícia criminal talvez seja uma das formas de justiça mais verdadeira que a gente pode ter. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que conhecimento e autoconhecimento é a única maneira de sermos seres humanos melhores. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho. E tem uma coisa, se você gostou desse conteúdo, compartilha. Tem muita gente que precisa aprender a raciocinar antes de sair falando besteira por aí, que é fake news. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo Pod People.